Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também, professor Neto falando. Esse vídeo é destinado às turmas de primeiro ano do ensino médio regular diurno. Neste vídeo eu vou comentar a respeito da conservação da quantidade de movimento, um conteúdo que está relacionado lá no seu PET número 4 do primeiro ano. Ok? Se você não assistiu o vídeo a respeito do comentário sobre quantidade de movimento, vai aparecer aqui no card em cima para que você assista e consiga entender na totalidade toda a discussão que eu vou fazer neste momento. A respeito de conservação da quantidade de movimento, o primeiro comentário que eu faço com você é a respeito do conceito de conservação. Uma ideia de conservação na ciência ela é primordial e presente em vários contextos. Dizer que algo se conserva na física quer dizer que permanece inalterada, ok? Então, conservação você vai relacionar com algo que permanece constante, ou seja, sem variação, ok? Continuando então a interpretar o seu material, ele está dizendo então que a quantidade de movimento vai permanecer constante, ou seja, sem variação. O princípio da conservação da quantidade de movimento diz que, em um sistema isolado, livre da atuação de forças externas, a quantidade de movimento é constante e o impulso é zero. Então, ele deixa relacionado na forma de equações o que ele disse com palavras aqui em cima. O impulso é igual a zero. Se não existe impulso, podemos concluir, portanto, que não há variação da quantidade de movimento. Dessa maneira, ΔQ igual a zero, ok? Essa relação entre variação da quantidade de movimento e impulso foi explicado no vídeo anterior, ok? Nós temos lá naquele material da primeira semana de que o impulso tem que ser igual à variação da quantidade de movimento. Por isso que se o impulso for igual a zero, então a variação da quantidade de movimento também será igual a zero. Qual é a implicação de que essa variação é igual a zero? Se é uma variação, você vai calcular como sendo a grandeza no fim menos a grandeza no início. Dessa maneira, a quantidade de movimento final menos a quantidade inicial tem que ser igual a zero. Continuando o raciocínio, quantidade de movimento final, você calcula como sendo massa vezes a velocidade do objeto no final, por exemplo, de uma colisão, subtraindo da massa vezes a velocidade no início, antes da colisão. Isso tem que ser igual a zero. E quando duas coisas subtraídas dão igual a zero? Quando uma coisa é igual à outra, ok? Então, multiplicação de m vezes v, sendo igual a multiplicação de m vezes v, a subtração dessas duas coisas dá igual a zero, porque elas têm o mesmo valor. Implicação disso significa que massa vezes velocidade no fim tem que ser igual a massa vezes velocidade no início, e, portanto, não existe variação, ela é constante. A quantidade de movimento pode ser conservada em uma colisão. Por exemplo, quando uma bola de sinuca em movimento transfere energia para outra, inicialmente em repouso, ficando a primeira em repouso e a segunda entra em movimento com velocidade igual à da primeira bola. Chamamos isso de colisão elástica. Bom, o que ele disse aqui para você em palavras, eu vou representar aqui para você com essa imagem, ok? É a colisão de duas bolas. Vamos chamar de bola A e bola B. E eu quero que você entenda que no início, ok? Que é essa situação aqui, você tem a bola A em movimento, representado por essa seta azul, que é o vetor da velocidade desta bola. Então, a bola A está com uma velocidade orientada para a direita e a bola B com velocidade igual a zero. Vai acontecer a colisão dessas duas bolas e olha o que acontece após a colisão. A bola A fica parada e a bola B ela ganha alguma coisa que no início da colisão ela não tinha, que é a velocidade da bola A. Então perceba, aqui no final
dessa situação de colisão, a bola B ganhou algo que ela não tinha antes da colisão, que é a velocidade. Então, o que aconteceu na colisão foi a transferência dessa energia que a bola A tinha, que nós vamos relacionar posteriormente, que essa energia do movimento será chamada de energia cinética. Mas não se preocupe com este conceito agora, ok? Então, a energia do movimento da bola A foi transferida para a bola B quando aconteceu a colisão, ok? Quero mostrar para você, antes de voltar para o seu material, outras duas situações de colisões. Aqui nós temos uma situação de colisão, também chamada de colisão elástica, em que as bolas A e B agora estão com velocidades em sentidos opostos. Dessa maneira, essas duas bolas elas irão sofrer uma colisão frontal. Perceba que, depois que elas colidiram, as velocidades trocaram de sentido. A bola A, que tinha uma velocidade orientada para a direita, após a colisão, passou a ter a sua velocidade orientada para a esquerda. Então, o que aconteceu de diferente entre a situação inicial e a situação final, nesse tipo de colisão, foi apenas a inversão da velocidade, mas o valor da velocidade permaneceu o mesmo, ok? A mesma coisa para a bola B. A bola B tinha uma velocidade orientada para a esquerda. Após a colisão, a velocidade da bola B permaneceu com o mesmo valor, mas agora orientada para a direita, certinho? Dessa maneira, com os valores de massa e velocidade da bola A e da bola B, nós poderíamos notar que nessa situação também houve a conservação da quantidade de movimento. Então, podemos escrever aqui com certeza que a variação da quantidade de movimento continua sendo igual a 0 kg vezes metro por segundo, ok? Porque houve apenas a inversão de suas velocidades, sem alteração de massa e sem alteração de velocidade. A letra C é uma outra situação em que também é exemplificado a conservação da quantidade de movimento. Se considerarmos a bola A com uma velocidade maior do que a bola B, que também tem uma velocidade, só que menor do que a da bola A, nós vamos perceber que a bola A colide com a bola B, ok? Pois sua velocidade é maior do que a de B, e após a colisão, nós temos uma situação em que a bola A perde um pouco da sua velocidade, mas não perde totalmente, então a bola A fica com uma velocidade menor, e a bola B, que tinha pouca velocidade, ela ganha uma velocidade maior. Perceba, portanto, que a diferença entre a situação inicial dessa colisão e a situação final é apenas a transferência da energia do movimento. Essa bola que tinha maior energia de movimento transfere parte da sua energia do movimento para a bola B, que tinha pouca energia do movimento e agora passa a ter mais energia do movimento. E interpretamos esse aumento da energia como um aumento desse vetor velocidade. Ok? Então, para essas três situações que eu mostrei para vocês, da situação A, B e C, em todas elas ocorre uma coisa chamada conservação. Vou deixar abreviado assim, conservação da quantidade de movimento. Nas três situações ocorre conservação da quantidade de movimento, porque o impulso externo nessas situações é igual a 0, ok? E para todas elas não vai ocorrer variação desse conceito, quantidade de movimento. Bom, exemplificado aí as três situações que pode acontecer, vamos voltar para a interpretação do seu material. Aqui ele disse que a quantidade de movimento pode ser conservada e usou a bola de sinuca conforme nós exploramos aqui nos desenhos. Ele chamou isso de colisão elástica. Então, outra informação para você, a conservação da quantidade de movimento vai acontecer nesses três tipos de colisões aqui, em que nós podemos chamar de
colisões elásticas, ok? Dei 3 exemplos para vocês. Ok? Voltando para a interpretação do seu material agora, chamamos isso de colisão elástica. Caso, ao colidir, as duas bolas continuassem em movimento juntas, chamaríamos de colisão inelástica. Então, agora, vou exemplificar esse raciocínio agora, só que é uma situação em que as duas bolas, e aqui vai ser exemplificado por 2 vagões de trem, ok? Vamos chamar isso também de vagão A e vagão B, guardando a analogia com o que a gente estudou para as bolas, ok? Esses 2 vagões, que nós vamos chamar de vagão A e vagão B, eles estão numa situação inicial em que o vagão A tem uma velocidade de 10 metros por segundo para a direita, e o vagão B está em repouso com velocidade zero. Ao ocorrer a colisão, perceba que a situação final dessa colisão é que os 2 vagões eles estão caminhando grudados, juntos. E olha a velocidade desses 2 vagões juntos. É exatamente a metade da velocidade inicial, ok? Por que que é a metade da velocidade inicial? Porque está implícito aqui nesta imagem que a massa do vagão A ela tem que ser igual à massa do vagão B. Então, para esse tipo de situação, quero que você entenda que se as massas são iguais e eles batem e grudam, então a velocidade após a colisão é a metade da velocidade inicial, ok? O seu material está trazendo para você a seguinte informação que eu destaquei em vermelho. Caso 2 bolas continuem em movimento juntas, ou seja, 2 vagões batem e colidem e ficam em movimento juntos, conforme eu mostrei na imagem, o seu material está dizendo que não haveria conservação da quantidade de movimento. Essa informação ela está destacada de vermelho porque ela está incorreta. Nessa situação aqui, pessoal, quero que você fique atento. Aqui você tem sim a conservação da quantidade de movimento. Você pode escrever que variação da quantidade de movimento é igual a zero. O que não conserva nesse tipo de situação é a energia. A energia relacionada ao movimento, que nós vamos chamar de energia cinética, essa grandeza ela não se conserva. Então, seu material errou ao dizer que não conserva a quantidade de movimento. O que não conserva é a energia do movimento. Ok? Então, tanto para as colisões elásticas, conforme eu mostrei para você nos exemplos da bola de sinuca, quanto nas colisões que ele vai classificar como sendo inelástica, conforme está descrito aqui no material, que são colisões em que os objetos batem e grudam ou se deformam, você tem a conservação da quantidade de movimento. Só que na colisão inelástica, a energia não se conserva, certinho? Então, ó, anotando para você, aqui você tem um exemplo de colisão inelástica. Um segundo exemplo que eu quero citar para vocês de colisão inelástica está representado aqui com os caminhões A e B. Nesse primeiro exemplo, os caminhões A e B eles estão se movimentando com velocidades em sentidos opostos. Eles vão sofrer uma colisão e após a colisão, esses 2 caminhões eles se deformam e a velocidade final desses 2 caminhões é zero, ok? Nesse sistema aqui, que é um sistema em que sofre deformação, anotando essa ideia para você, quando o sistema se deforma, ou seja, quando ele amassa,
aqui você tem a quantidade de movimento se conservando, mas a energia não se conserva, ok? Isso aqui também é um exemplo de colisão inelástica. Outra situação em que pode acontecer colisão, os caminhões A e B, com velocidades na mesma direção e no mesmo sentido. O caminhão A colide na traseira do caminhão B e esses dois caminhões eles passam a caminhar juntos. Quando esses dois caminhões colidem e caminham juntos, há a deformação dos caminhões, ok? E a velocidade deles também é modificada. Então, é uma situação em que você tem colisão inelástica também, ok? Bom, comentado então o detalhe do seu material que está incoerente, ok? Existe conservação da quantidade de movimento em colisões inelásticas. O que não se conserva é a energia do movimento chamada cinética, ok? Vamos continuar a interpretar o seu material. Numa colisão perfeitamente inelástica, os objetos envolvidos ficam aderidos, como, por exemplo, no caso de duas bolas feitas de massa de modelar, que, ao colidir, se unem e podem continuar o movimento juntas. É esse tipo aqui de situação com os caminhões, ok? Ou com os vagões, se você preferir, ok? Só que ele citou massa de modelar e eu estou citando com outros desenhos aqui de outros objetos. Finalizando então esse comentário, a partir da terceira lei de Newton, ação e reação, os impulsos entre dois corpos que interagem têm o mesmo valor, mesma direção e sentidos contrários. Vamos considerar uma patinadora que se encontra em repouso na pista de gelo e, segurando uma bola, a joga para uma colega à sua frente. A patinadora sente o mesmo impulso exercido na bola, porém com sentido contrário. Deste modo, ela sofre uma aceleração para trás, que depende da sua massa. Então, para que você entenda esse conceito, sendo dito aqui nesse parágrafo, quero que você pense em uma pista de gelo perfeitamente lisa, ok? Vou fazer um desenho bem simples, mas para que você entenda o que está sendo dito. Uma patinadora que esteja sobre essa pista de gelo com os seus patins, quando essa patinadora arremessa para uma outra pessoa ou ela joga para frente uma bola, essa bola, ao ser jogada para frente, necessita de que seja aplicada uma força, ok? Então você tem uma bola sendo jogada para frente com uma determinada força e adquirindo uma certa velocidade, e pelo princípio da terceira lei de Newton, também conhecido como ação e reação, a bola vai fazer na patinadora uma força equivalente, ok? Então, a força que a patinadora aplica na bola vai ser igual à força que a bola aplica na patinadora. Mas como a patinadora tem uma massa maior do que a massa da bola, a patinadora vai se movimentar para trás com uma velocidade bem menor do que a velocidade da bola, que possui uma massa menor e, portanto, uma inércia menor. Certinho? Ok? Então, o impulso trocado da patinadora com a bola é igual, só que a bola se movimenta com maior velocidade porque a massa da bola é menor e, portanto, a bola é mais fácil de tirar do repouso e colocar em movimento, como diz a primeira lei de Newton. Bom, eu disse muita informação para vocês, eu estou finalizando o vídeo agradecendo a sua atenção e a sua parceria até este momento. Qualquer dúvida, você pode deixar um comentário neste vídeo que eu vou atender as suas dúvidas e solicitações. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua paciência até aqui. Lembre-se, você não é obrigado a entender tudo na primeira explicação. Você pode assistir esse vídeo novamente ou assistir a vídeos de outros canais que auxiliam ao entendimento deste conteúdo. Conte sempre comigo, com a minha atenção. A gente se encontra no próximo vídeo resolvendo exercícios sobre conservação da quantidade de movimento. Tchau, tchau!